Bem, vamos lá começar. Mergulhando de cabeça nesta nossa análise visual de hoje, temos de estabelecer logo um ponto assente. Aqui a obra-prima do nosso Camões, Os Lusíadas, não é só uma história épica sobre barcos e mares desconhecidos. Nada disso. É uma autêntica maravilha arquitetónica, construída quase à lupa, palavra a palavra, com ferramentas linguísticas que são de uma precisão cirúrgica. E o que vamos fazer nesta análise é exatamente desmontar as peças deste puzzle gigante e ver como toda esta engenharia literária funciona nos bastidores. Olhando de forma rápida para o nosso roteiro, vamos organizar as coisas em 5 áreas essenciais. Vamos passar pela arte de Camões, mergulhar no som e ritmo, saltar para as imagens e substituições, espreitar a estrutura trocada e fechar em grande com emoção e exagero. Avançando então para o nosso primeiro ponto, a arte e as ferramentas do poeta. Ora, pensem bem nisto. Um épico com milhares de versos não se sustenta com o vocabulário banal. Para aprender quem lê durante tanto tempo, é preciso um verdadeiro arsenal literário, uma caixa de ferramentas altamente especializada e pesada. Passando à nossa segunda área, o som e ritmo. Sabiam que, muitas vezes, o que nos atinge primeiro não é sequer o significado da frase, mas sim o impacto puramente físico e visceral de como essas palavras soam no nosso ouvido? E é aqui que entra a nossa primeira ferramenta, a aliteração. E não, isto não é só uma palavra cara para parecer bem. É um mecanismo super intencional em que se repetem os mesmos sons das consoantes para dar um verdadeiro empurrão de energia ao verso. É quase como se tivéssemos um bater de tambor ali no fundo da leitura, sempre a marcar o ritmo. E reparem como isto funciona maravilhosamente na prática. Leiam mentalmente "Sois Senhor Supremo". Notam a ênfase nesse "se" a repetir-se? Acaba por colar imediatamente na nossa memória. Cria ali um som sibilante que é suave, mas ao mesmo tempo domina completamente a frase. Depois, temos a nossa velha conhecida, a onomatopeia. Esta é literalmente a rainha do áudio escrito. É quando a palavra não se limita a descrever o barulho, mas tenta imitar esse mesmo som da natureza à descarada. O poeta está literalmente a forçar o verso a fazer barulho. A sério, pensem nesta frase com alguma energia na voz. Paulas concavidades retumbando. Parece que conseguimos mesmo ouvir o efeito acústico disto, não é verdade? A própria palavra retumbando ecoa e reverbera na nossa cabeça. Dá-nos logo aquela sensação de um espaço gigante, como um trovão dentro de uma caverna escura. Entramos agora na terceira parte, que trata de imagens e substituições. E aqui o jogo muda um bocadinho do som para a pura magia visual. O Camões foge das palavras comuns a 7 pés. Em vez disso, ele troca essas palavras por imagens grandiosas para transformar qualquer coisa simples num cenário verdadeiramente mítico. Vejam só como estas 3 ferramentas de substituição são primas diretas, mas funcionam de maneiras tão giras e diferentes. Com a antonomásia, tira-se o nome de alguém e põe-se um título marcante, como chamar a Ulisses o sábio grego. Com a perífrase, damos uma volta enorme para dizer uma coisa curta, como usar "pelo neto gentil do velho Atlante", quando se podia simplesmente dizer Mercúrio. E a Cinedoc? Bem, essa pega numa parte para falar do todo, como chamar a Portugal a ocidental praia. Basicamente, é o truque de transformar o banal em lendário, sem nunca quebrar o ritmo da viagem. Agora, o ponto principal aqui é não confundir as duas grandes estrelas literárias, a metáfora e a comparação. A metáfora não pede licença a ninguém, atira a analogia direta, como no clássico "Tomai as rédeas vós do reino vosso". Já a comparação é mais contida, precisa ali de uma pequena ponte gramatical explícita, aquelas palavrinhas como qual ou tal, para aproximar as duas ideias. Ambas têm um impacto brutal, mas a mecânica por trás é completamente diferente. Para fechar esta secção das imagens, não podíamos esquecer a personificação. É aquele mecanismo espetacular usado para injetar emoções e impulsos 100% humanos naquilo que não tem vida nenhuma. Basicamente, obriga o próprio cenário a participar no enredo. Olhem para este excerto incrível. Os altos promontórios o choraram. Ao fazer com que montes de pedras chorem a partida dos marinheiros, a paisagem deixa de ser só um fundo estático. Passa a ser uma personagem que sente a mesma tragédia e a mesma dor. É de uma melancolia de nos deixar arrepiados. O que nos leva ao quarto ponto da nossa análise, a estrutura trocada ou a arquitetura invertida. Isto é onde o poeta pega na gramática que nos ensinaram na escola, torce-a do avesso e usa essa confusão para gerar uma tensão quase de filme de suspense. Aqui conseguimos ver o contraste entre dois conceitos que andam sempre de mãos dadas para nos confundir. A anástrofe é só uma troca simples da ordem natural das palavras, como trocar o vermelho e o branco na primeira frase. Mas o hipérbato?
Isso já é uma verdadeira pancada na frase, atirando a palavra futuros lá para o fim do verso, criando ali uma barreira de suspense pesado à volta da profecia do Adamastor. E claro, temos também a anáfora. Isto não é o poeta a esquecer-se de outras palavras. É uma repetição super tática no início de cada linha para criar uma cadência que nos prende e obriga a seguir aquele raciocínio com uma força brutal. Vejam lá como esse autêntico martelar do vistas se repete nestas linhas. Parece mesmo uma técnica de cinema. Exige que não se desvie o olhar da ação. Reforce o argumento em cada linha nova sem dar um segundo de tréguas. Entra também a antítese, que é uma ferramenta absolutamente fascinante. A ideia aqui é forçar duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra, duas ideias totalmente opostas, a viverem no mesmo espaço para criar conflito, e é desse conflito que nasce a força da mensagem. Reparem nisto, ardor vivo e tremor frio. O fogo e o gelo a partilharem a mesma linha num equilíbrio perfeito. É uma forma brilhante, com uma precisão quase matemática, de explicar aquele estado caótico de ansiedade ou incerteza que quebra qualquer lógica da física. É simplesmente genial. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: emoção e exagero. É aqui que vamos ver como as ferramentas amplificam a nossa humanidade, puxando para fora aquelas emoções extremas e irracionais de quem se atira para o meio do oceano desconhecido. Olhem como a gradação funciona como o botão de volume da emoção. Podemos rodar esse botão para o máximo, num crescendo de pura tensão com coisas como horrendo, fero, ingente e temeroso. Ou podemos baixar o botão numa agonia lenta, desfazendo a ação até chegar ao caos que sobra depois de uma batalha com as mortes, gritos, sangue e cutiladas. E para fechar o nosso kit, temos este ramate espetacular de emoções. Temos aquele grito ou apelo direto da apóstrofe, com "E tu, nobre Lisboa". O lado macio do eufemismo para falar da morte, dizendo tirar Inês ao mundo. O exagero colossal da hipérbola, quando algo é tão mau que até aos mortos faz espanto. E, sem dúvida, a surpresa genial do humor sarcástico da ironia, dizendo o exato oposto da verdade com o famoso "Olá, veloso amigo". Em jeito de resumo, é de facto inacreditável pensar nisto. Perceber que estas 17 ferramentas, usadas aqui como peças de uma máquina super complexa, são exatamente a cola que une um texto do século XVI às nossas emoções mais universais de hoje. E isto deixa-nos com uma pergunta espetacular para refletir. Sendo estas as bases fundadoras do nosso idioma, que ferramentas linguísticas é que andam a moldar o nosso mundo moderno nos dias de hoje? E, acima de tudo, de que forma as estamos a usar? Foi fantástico fazer esta análise convosco. Até à próxima e que a exploração da nossa língua nunca acabe.